Olá, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar nossa peregrinação pela história da Península Ibérica. Nesta segunda parte vamos destacar o período chamado de A Reconquista, que começa com a invasão dos mouros em 711 e vai até 1492. Portanto, uma ocupação de quase 8 séculos, que envolveu principalmente motivos religiosos entre o cristianismo e o islamismo. E ainda a retomada de territórios muito ricos e prósperos. É importante destacar também que esta ocupação deixou uma enorme marca cultural, científica e arquitetônica em toda a península. Então, vamos caminhar juntos em mais uma etapa lindíssima da história da Península Ibérica, que é o principal palco do Caminho de Santiago. Percebam neste mapa que no espaço de 10 anos, a Península Ibérica, que pertencia aos visigodos, passa a ser dominada quase que totalmente pelos invasores mouros. Depois de uma eleição contestada, o reino dos visigodos racha e uma das partes se alia aos muçulmanos para combater o então rei Rodrigo. A partir desta insurreição, travou-se a Batalha de Guadalete, que culmina com a morte do rei Rodrigo em 711. Percebendo a desunião e a fragilidade do reino dos visigodos, os mouros aproveitam a situação para dominá-los integralmente. Neste ambiente, várias cidades como Toledo e Mérida, por exemplo, acabaram por se entregar sem resistência. A partir de então, a Península Ibérica passa a ser chamada pelos mouros de Al-Ándalus. A partir daí, o reinado visigodo e sua comunidade cristã é encurralada ao norte da Espanha, mais precisamente nas Astúrias. E é aí que em 720 se instala a resistência desses refugiados cristãos. Em 722, os muçulmanos decidem atacar a última e única resistência dos visigodos. No entanto, encontraram uma dura e desmoralizante derrota ao enfrentar um exército reduzidíssimo, liderado por um nobre visigodo chamado Pelágio. Embora tenha sido seduzido para negociar uma rendição, Pelágio faz a opção de enfrentar o inimigo, atraindo-os estrategicamente ao coração das montanhas cantábricas, até chegarem a Covadonga. Esta batalha marca definitivamente o início da Reconquista. Pelágio recebe o reconhecimento dos nobres galegos e asturos, que reforçam a guerrilha para que meses mais tarde impusessem uma nova derrota aos muçulmanos nos estreitos vales dos Montes Cantábrios. Assim, com a desistência de novos ataques para dominar a região, Pelágio se torna rei das Astúrias, garantindo a independência territorial da região, que a partir daí se torna um lugar seguro para todos os cristãos que procurassem refúgio. A partir de Covadonga, vai crescer ainda mais a motivação religiosa. E aí nós vamos ter cristãos de todas as partes da Europa se mobilizando para fazer frente às investidas dos muçulmanos. E obviamente havia também uma motivação pela conquista de terras. Avançamos agora para 778 para destacar outra batalha importante, que foi a Batalha de Roncesvalles, onde Carlos Magnus, rei dos francos, que tinha um enorme interesse em proteger a França da invasão dos mouros, tenta fazer um acordo com o reinado de Astúrias. Quando voltava sem ter obtido sucesso nesta negociação, foi atacado em Roncesvalles.
numa das mais importantes batalhas cunhadas exatamente no Caminho de Santiago. É bom lembrar que muitos anos antes, em 732, o avô de Carlos Magno, Carlos Martelo, ganhou uma importantíssima batalha em Tours, impedindo que os mouros invadissem também a França. Bom, é nesse ambiente de reconquista e avanço do cristianismo sobre o islamismo que em 814 outro monge também chamado Pelágio descobre em Compostela os restos mortais do apóstolo Tiago. A notícia se espalhou imediatamente em toda a Europa. O rei das Astúrias, Afonso II, construiu uma capela de pedra sobre o sepulcro. Temos daí por volta de 840 o início das peregrinações a Compostela. E em toda a península cresceu o entusiasmo de lutar contra o islamismo. Santiago passa a ser considerado o protetor dos cristãos, que se insurgiam cada vez mais em todos os pontos da península. Os soldados cristãos passavam a aclamá-lo nos gritos de guerra que se seguiam península fora. É nesse período que Santiago é chamado de Santiago Mata-Mouros. E segundo lenda, teria aparecido montado em um cavalo branco com um estandarte com uma cruz vermelha. Esta batalha foi realizada em Clavijo, em 844, aproximadamente 17 quilômetros de Logronho. A partir daí, são centenas de batalhas que se espalham em toda a península e começam a ser consideradas como uma missão sagrada. Convido você a assistir o próximo vídeo. Lá nós vamos continuar contando esta história belíssima da Península Ibérica. Se você gostou até aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Bom caminho!